Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rafa aqui. Hoje a gente vai começar a parte de inequação de primeiro grau. Bom galera, o que são inequações de primeiro grau ou inequação de primeiro grau? Basicamente, é um momento onde eu dou um limite para a minha função e a partir daquele limite eu determino o domínio dela. Então, por exemplo, eu coloco aqui x mais 3 é maior ou igual que 7. Quais são os valores de x que satisfazem essa inequação? Tá? Então, a primeira ideia seria o seguinte, tá? Eu vou pegar esse cara e vou passar esse 3 para lá subtraindo. Então, vai ficar x maior ou igual que 7 menos 3. Ok? Bom, então x aqui no caso, ele tem que ser maior ou igual que 4. Ok? Então aí ficou a minha solução. Olha que lindo, solução do meu x. Beleza. Então, o que significa isso? Para qualquer valor de x maior ou igual que 4, eu tenho a minha inequação satisfeita. Então, por exemplo, o meu conjunto solução aqui desta brincadeira, certo? Eu posso colocar então que x pertence aos reais. Essa barrinha que significa tal que, beleza? X ele é maior ou igual que 4, ok? E para essas situações de soma, tá? Elas não são muito complexas, tá? Mesmo se a gente pegar a relação de fração, elas não são muito complexas, tá certo? Quais são as relações mais complicadinhas? As relações mais complicadinhas são as relações de produto e quociente. Então, são essas relações que a gente vai ver. Eu vou dar mais um exemplo aqui, só com um sinalzinho de menor. E depois a gente vai falar sobre a parte de produto quociente. Há um detalhe, eu posso também escrever isso aqui numa... Eu posso escrever isso aqui numa reta, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. O domínio desta função aqui, como x é maior ou igual que 4, eu posso colocar aqui, ó, 4, com bolinha fechada, porque 4, ela tem um valor definido, certo? E ela se estende aqui, ó, então é infinito, ok? Então aqui é o meu domínio, certo? E para trás disso? Para trás disso não. Para trás disso eu não tenho domínio, ok? Aqui a minha função não funciona, porque ela não satisfaz a equação. Se você colocar, por exemplo, x é igual a 3. 3 mais 3 é 6. 6 não é maior nem igual a 7, portanto ele não satisfaz a equação, ok? Bom, galera, então ó, eu vou apagar o quadro aqui e a gente já começa a falar da relação produto e depois a gente fala da relação quociente, ok? Bora lá. Bom, galera, voltando. Bom, isso aqui é uma relação produto, tá? Por que produto? Eu tenho um produto aqui de duas funções, ou como você quiser determinar, tá? E aí rola uma certa estranheza, porque se você passar uma delas dividindo, vai dar zero, você vai ficar meio confuso, e aí você fala, putz, cara, como é que eu acho o domínio disso aí? Então eu estou falando para você o seguinte, essa função mais vezes essa, ela tem que ser, ela vai ter que ser, essa relação vai ter que ser maior que zero, mas eu não te falei quase nada, então o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos chamar essa função aqui de f e esta função aqui de g, certo? O que vai acontecer agora? Nós vamos achar as raízes, tá, dessas funções. Para que as raízes, Rafa? Para a gente saber em qual ponto a função é positiva e em qual ponto a função é negativa. Okay? Isso é extremamente importante para a gente conseguir terminar o problema, certo? Então aí você fala, bom, beleza, então o que eu faço para achar as raízes? Eu igualo a quanto? A zero, certo? Toda raiz, a gente fala, o que é a raiz? É onde a função ela passa sobre o eixo x, ou seja, onde y vale zero. Então aqui fica fácil, né? Porque, por exemplo, achar a raiz de f, tá? A gente pode colocar que x mais 4 é igual a zero.
Portanto, x é igual a menos 4. Tá? Então, aqui essa é a primeira raiz. Tá? Então, circula aí, tá anotando no caderno ou tá assistindo aí na tua casa. Foca nisso aqui, ó. É a primeira raiz. Segunda raiz vai ser como, cara? Olha, vai ser 3x menos 1 igual a 0. Portanto, cara, aqui o que vai acontecer? Vai ficar que 3x é igual a 1, portanto, x vale 1/3. Então, 1/3 é a sua segunda raiz. Aí você fala, putz, cara, que legal. O que eu faço agora, Rafa? O que eu faço? Nós vamos fazer o seguinte, agora a gente vai fazer o plano cartesiano, só que sem o eixo y. Você fala, para quê? Para quê? Porque a gente não precisa dele para determinar se a função é positiva ou negativa. Felizmente, a gente já tem as raízes. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui ó, o eixo x para a primeira função, que é a função f, certo? Então, aqui eu tenho o meu eixo x. E aí eu falo, qual que é a raiz dela? É menos 4, certo? Então, eu vou pôr um pontinho aqui, aleatório, menos 4. Tá? Então, quando x vale menos 4, essa função vale 0. Outra coisa importante, tá? Vamos pensar o seguinte, essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente, por quê? Porque o coeficiente que acompanha o x, ele é positivo, portanto, ele é crescente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reta crescente aqui, ó. Ah, beleza, Rafa, e agora? O que eu faço? Putz, cara, aqui, ó, coloca sinal de positivo, certo? Porque está acima do eixo x e entre a reta, e aqui está entre a reta e o eixo x, mas está abaixo, né, do eixo x, aqui é sinal negativo. Ok? Beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer para o outro caso. Ok? Então, assim, a gente não pode deixar de fazer para os dois casos, porque senão vai ficar impossível de fazer o quadro de sinais. Bom, ok. Quem que é a raiz, a próxima raiz? Não é 1/3. Então, vou colocar lá 1/3. Tá bom? Você fala, nossa, Rafa, você colocou 1/3 e agora, né? Mesma coisa. Função é crescente ou decrescente aqui? Ela é crescente, o coeficiente dela é 3 positivo. Então, ó, crescente. Então, o mesmo esquema. Mais, menos, só para deixar uniforme. E aí você fica meio, nossa, cara, e agora? O que eu faço? Como é que eu resolvo isso, né? Bom, agora a gente vai começar a brincadeira, a gente vai começar a fazer o quadro de sinais. Então eu vou apagar aqui e a gente vai começar o quadro de sinais, ok? Bora lá. Bom, galera, voltando então, ó, o que acontece? Eu cheguei aqui, agora eu preciso fazer o quadro de sinais. Então, este cara é da F, este cara é da G. Mas eu quero F, eu quero G, não, eu quero F vezes G. Eu não quero F nem G separado. Se eu quisesse, eu já tinha encontrado. Eu quero F vezes G, certo? Então, o que acontece? Eu vou fazer um quadro de sinais. Eu vou colocar aqui F, aqui eu vou colocar G, e aqui eu vou colocar F vezes G. Tudo bem? E vamos fazer esse quadrinho bonitinho. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever ele assim, ó. Três coluninhas, certo? Tudo bem? Estas duas colunas vão ter os fatores limitantes. Se fossem mais equações aqui dentro, tá? Mais funções no caso, aí a gente teria mais quadros, ok? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, nós temos menos 4 e 1/3 como raízes. Então, assim, elas são os fatores limitantes de cada uma das minhas funções. Então, por exemplo, menos 4, ele é maior ou menor que 1/3? Menor, então ele vem antes. Então, aqui eu vou colocar menos 4. Mesma coisa aqui, só que aqui eu vou colocar 1/3. Tá? Você fala, pra que você fez isso, cara? Você é doente. Não, talvez um pouco, mas não nesse momento. E aí o que acontece? O F, eu sei que para frente de menos 4 ele é positivo e para trás de menos 4 ele é negativo. Ou seja, eu vou colocar então aqui, ó, sinal de mais para frente do menos 4, sinal de menos para trás. Você fala, legal, cara, bacana, que feliz, acabou. O que eu faço agora? Bom,
O G. O G ele é positivo para frente de 1/3. Para trás de 1/3 é negativo. O que vai acontecer com F vezes G? Nós vamos jogar os sinais. Então, por exemplo, negativo com negativo dá positivo. Negativo com positivo, negativo, positivo com positivo, positivo. Então, cara, quando que F vezes G, ele vai ser maior ou igual que zero? Bom, primeiro, se eu quero maior ou igual que zero, eu quero só os valores positivos, certo? Não vai valer esse aqui. Isso aqui para mim não é interessante, certo? Então eu tenho duas condições. O x, primeiro, ele tem que ser menor ou igual que menos 4, certo? E maior, no caso, que 1/3, certo? Então assim, ó, eu posso colocar assim, ó, de maneira muito simples, conjunto de solução, tá? Eu posso colocar que x pertence aos reais. Tá, ok? Então o x ele tem que ser, ó, vamos jogar essa condição. O x ele tem que ser, uma das situações, ele tem que ser menor ou igual, certo? Que menos 4. E o x tem que ser maior ou igual que 1/3, certo? Se eu inverter essa relação, eu posso colocar, por exemplo, x, posso colocar assim, 1/3, então ele é menor ou igual que x, certo? E aí fica fácil de enxergar isso aqui, eu posso colocar o x no meio, ó. Vou colocar o x aqui, ó, x, ele tem que ser maior ou igual que 1/3, certo? E ele tem que ser menor ou igual que menos 4. Tá aqui meu conjunto de solução, ok? Ah, e como é que você faria isso naquela retinha que você mostrou pra gente? Na retinha domínio lá. Bom, cara, o que você pode fazer? Muito simples. Coloca lá, menos 4, certo? 1/3. Onde que esse cara é válido? Para frente de 1/3 e para trás de menos 4. Então, ou seja, o domínio, ele tá aqui, ó. Olha que coisa linda, cara. Aqui e aqui. E aqui. Vale? Não vale, ok? Beleza, galera. Vamos para a situação onde a gente tem agora a relação quociente e aí a gente encerra a nossa aula. Bom, galera, aqui a gente vai falar da relação quociente, tudo bem? Então, assim, putz, como é que eu faço isso, cara? Meu amigo, a primeira coisa que você vai pensar é que você vai separar isso aqui em duas funções também. F e G. É isso, Rafa? É? E agora você vai fazer o que com as funções? Lembra o que a gente fez? A gente achou as raízes. Só que aqui a gente vai ter mais uma função depois, tudo bem? Por quê? Porque a gente tem um probleminha aqui nesse pedacinho, ok? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, assim, a primeira coisa é que a gente sabe que a raiz da primeira função, 3x mais 5 igual a 0. Portanto, eu chego que 3x é igual a menos 5 e x, portanto, é menos 5/3. Ok? Isso é uma das raízes. Tá? Você fala, putz, legal, Rafa, que coisa linda, cara. E agora? Qual que é a outra raiz? X menos 1, beleza? X menos 1, ele vai ser igual a 0. Portanto, x é igual a 1. Só que eu tenho um problema. Problema gigantesco. Para fazer o domínio, vai rolar isso aqui. O problema é que o teu x não pode ser igual a 1. Por quê? Porque se for igual a 1, isso aqui vai tender ao infinito. Você vai pegar o número x e dividir por um número que tende a 0, basicamente, não vai rolar, isso vai tender ao infinito. Ou seja, tem um mandamento da matemática que eu costumo contar para a galera que é o seguinte: não dividirás por 0, não dividirás por 0. Porque assim, a gente tira sarro, mas é que no ensino médio vocês não veem as condições de indeterminação, né? Então, basicamente, vocês aprendem que é
proibido dividir por zero, mas existe um princípio lógico, né? Se você pegar um número n e dividir por um número muito pequeno próximo de zero, um número x, que vai ser n sobre esse número que tende a zero, ele vai tender a infinito. Quando isso acontece, cara, fica impossível de você determinar, né? Então, fica complicado você trabalhar com número. Então, fica meio foda, né, de fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Ah, esqueci de pôr o maior ou igual que zero, perdão. Ok? Bora lá. Então, assim, ó, o que vai acontecer aqui? Agora eu vou achar as raízes, ok? Então, assim, o que eu vou fazer aqui? Achando as raízes, depois eu brinco com essa relação, essa condição. Tá? Então, assim, ó, bora lá. Eu vou colocar, então, x, e vou escrever as raízes. Quem são as raízes? Bom, aqui vai ser menos 5 terços, e aqui vai ser 1 terço. Aí você tem que fazer aquela perguntinha, as funções são crescentes, as duas são, né? Que os coeficientes delas são positivos. E o que eu faço agora, cara? Isso aqui, ó. Certo? Lembra? Qual parte é positiva, qual parte é negativa? Isso também é implícito, tá? Ok. Acabou, velho? Não. Por quê? Você tem que fazer o quadro de sinais. Tá, então ó, vamos fazer o quadro de sinais primeiro. Eu tenho F, eu tenho G, mas eu não quero. Eu quero F dividido por G. Ou F vezes 1 sobre G é a mesma coisa, tá bom? O que vai acontecer? Vamos montar o quadro de sinais. Lembra que eu falei 3 coluninhas, quando você tiver 2 funções, para dar certinho aqui, para a gente resolver o problema, tá? E agora a gente coloca os fatores limitantes, 1 terço menos 5 terços. Menos 5 terços, ele aparece aqui, essa desgreta, tá? Então aqui, ó, tá feita a caquita. E aqui, ó, aparece 1 terço, tudo bem? Beleza. Tudo bem? 1 terço não, 1, eu tô ficando doido, é 1. Ai, perdão, gente. Tô dormindo aqui, ó. Putz, acho que associei com outro exercício. 1, beleza. É 1 isso aqui. Bom, vamos lá então. O que acontece? Eu não posso determinar o sinal da minha função sem fazer essas raízes, mas beleza. Depois eu vou ter que mexer nisso aqui. Por quê? Lembra que esse cara não vai poder ser 1, tá? Então tá bom. Primeira coisa, para a primeira função, menos 5 terços. Se for maior que menos 5 terços é positivo. Se for menor que 5 terços é negativo. Para outra função, se for maior que 1 é positivo e menor negativo. Tá? Só que assim, agora a gente faz o jogo de sinais. Menos com menos mais, mais com menos menos, mais com mais mais. Tá? Então aqui eu quero sinais maiores ou iguais que zero, portanto, isso é válido. Ok? Só que aí eu tenho um problema, que é a questão da igualdade. Tá? E a gente vai falar disso. Por quê? Aqui o meu conjunto solução, por exemplo, aqui o meu x ele teria que ser menor ou igual que menos 5 terços, certo? E maior ou igual que 1, certo? Então, de certa forma, o meu x ele ficaria no meio ali, né, da brincadeira. Vamos lá, conjunto solução, colocar pequenininho, x pertence aos reais, tal, ok. Bom, então aqui, ó, ele tinha que ser maior ou igual que 1. Então, aqui está 1, maior ou igual, certo? E menor ou igual que menos 5 terços. E acabou o meu conjunto de solução. Só que tem um problema. Este igual não pode existir. Ele não pode ser igual a 1. Portanto, eu vou eliminar esse sinal. É só isso que eu tenho que fazer. Só isso. Por quê? Por quê? Porque para a condição de existência, isso aqui não pode ser zero. Ou seja, x, tá? A condição principal, x tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque senão isso aqui dá zero, vai ficar dividido por zero. Ok? Galera, tirando as atrapalhadas aqui na função quociente, né, na parte das funções quocientes aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para os próximos videoaulas, ok? Ah, a propósito, se inscreve no canal, deixa o sininho, tá? Ativa o sininho aí, pô.
deixa o like, faz os comentários, pede videoaula, fico à disposição de vocês, ok? Beleza, galera? Valeu, um abraço.